não saiu em canto nenhum do Brasil por influência asfixiante, né, do sistema financeiro na nossa grande mídia, o que eu considero um dos mais graves escândalos potenciais da vida brasileira. Chama-se escândalo dos precatórios. No dia 28 de dezembro do ano passado, 28 de dezembro, o país já estava indo para as festas, Lula e Haddad assinaram um cheque de 93 bilhões de reais para pagar de uma vez só precatórios que tinham sido caloteados pelo Bolsonaro lá atrás. Quando o Bolsonaro lá atrás caloteou esse pagamento desses precatórios, que a população precisa saber, precatório é uma ordem judicial contra a qual não há mais recurso possível. Pague-se imediatamente, o que significa precatório por ordem judicial. O Bolsonaro faz uma emenda à Constituição dizendo pago, devo, não nego, pago quando puder. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro fez ouvidos moucos para essa violenta inconstitucionalidade que o Bolsonaro fez, que retroagia uma norma para ferir coisa julgada. Pois bem, isso é a barafunda brasileira que também alcança o judiciário. Com isto, o mercado secundário de precatórios desvalorizou o valor da face desses precatórios em até 60% deles. Um precatório valia 100 milhões de reais para alguém receber, ou 1 milhão de reais. Quando acabou, o mercado secundário estava pagando 40 por esse 100. Então, o que acontece? No dia 28, o Lula manda pagar tudo de uma vez. Eu achei aquilo muito estranho e fui investigar. Senhores, senhora, aquilo tinha sido comprado por 4 ou 5 bancos com deságio de 50% a 60%. Ora, Ciro, depois Espera um pouquinho, o deságio de 60%, se o governo tinha 93 bilhões de reais para pagar, por que não chamou os verdadeiros titulares e pediu a eles esse desconto, economizando 30, 40 bilhões de reais para os cofres do governo? Esqueça que eu fui deputado, não se esqueça que eu fui ministro da Fazenda, prefeito de capital e governador de estado. Veja o que eu andei fazendo com precatório. Por isso que eu sei o que eu estou falando. Não saiu e não vai sair em canto nenhum da mídia brasileira. O Banco Central brasileiro, naquela notinha que soltou, sem mencionar minha denúncia, pretendeu dar a quem quisesse desmentir, como você agora de boa fé certamente fez, uma grosseira fraude. O que o Banco Central faz? 2 coisas. Primeiro, ele contabiliza a contabilidade dos bancos, que é trimestral, de dezembro. Ora, se os precatórios entraram dia 28 de dezembro, estes valores monstruosos só vão aparecer no balanço trimestral de abril. Primeira mentira, tá? Ele fez isso, uma declaração em cima do balanço trimestral dos bancos de dezembro. Eu presidi, eu fui chefe do Banco Central. Sei o que eu estou falando e sou um homem muito sério. E estamos falando de corrupção central no governo brasileiro. Então, repare, mentiu porque baseou as informações em trimestre vencido quando os 93 bilhões foram pagos dia 28 de dezembro. Segundo, ele diz que os bancos, como se eu tivesse falado, que os bancos, eles próprios eram os titulares dos precatórios. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de escritórios de advocacia que, mandatados pelos bancos, são 4 ou 5 só. Eu não digo os nomes, que eu sei porque estão protegidos por sigilo bancário e por sigilo profissional dos escritórios de advocacia. Mas uma rapidíssima investigação superficial que requeira ao CNJ quem foram os titulares e quem foram aqueles que substituíram os titulares, em que data foram comprados, você vai ver a monstruosa perda de 30, 40 bilhões de reais pela União Federal. Enfim, a segunda questão é, quando os bancos pegam esses precatórios, viu, Josias, investigue. Você deve isso à sua biografia. Investigue. Eles hospedam isso para um negócio chamado FDIC. Não fica escrito lá no balanço do banco precatórios. FDIC é uma sigla que quiser Fundo de Direitos Creditórios. O Banco Central sabe qual é a característica e a composição desses FDICs. Vá ver lá. Nós estamos falando de mais de 150 bilhões de reais. Por quê? Porque essa parte da União Federal são 93 de uma pancada só. Para mascarar, em janeiro, em plena guerra fiscal que o país estava, em janeiro para fevereiro, o Haddad antecipou o pagamento de 30 bilhões de reais de precatórios. Por que isso? Eu vou explicar. O Ministério Público não quis investigar na sua... Você está dizendo, na prática, que o seu ex-amigo Fernando Haddad, ele entrou num conluio com os bancos, é isso? Não, eu não posso nomear, eu não posso nomear o Fernando Haddad. Eu estou dizendo o seguinte, que o Fernando Haddad, como chefe do Tesouro Nacional, e o Lula, como presidente da República, assinaram um cheque
de 93 bilhões de reais, o que é absolutamente inédito, nunca houve isso na história dessa República. Os precatórios vão tomando chegada, você vai pagando. Eles pagaram tudo de uma vez só. Isto aconteceu e a responsabilidade é do chefe do Tesouro Nacional, Haddad e Lula. Os bancos tinham comprado esses precatórios com 60% de deságio e embolsaram, a partir da decisão de pagar de uma vez só, embolsaram os 40%, 50% de deságio que tinham pago de uma vez só. Isto se chama, em qualquer nação do planeta, enriquecimento ilícito. Ninguém faz uma aposta desse volume de bilhões se não tiver informação privilegiada. Quem despachou a Federação Plenária é problema do Ministério Público. Eu não tenho como quebrar o sigilo bancário, telefônico, fiscal. O que eu sei é da absoluta promiscuidade com que o Haddad anda se relacionando com o sistema financeiro.